queridíssimas da Conadoca, sejam bem-vindas. Eu sou a Luísa Miranda e a minha palestra é sobre autoconhecimento e bem-estar sexual, a partir do lar. Eu sou psicóloga e sexóloga e, na verdade, eu queria começar falando um pouquinho da minha trajetória dentro da área de psicologia e sexologia, mas eu vou ser rápida, eu prometo. Eu me formei em psicologia em 2011 e eu só descobri que existia uma área específica para se estudar sexualidade depois que eu saí do curso. Pois é, foram 5 anos de faculdade e eu realmente só descobri que eu podia ser terapeuta sexual ou sexóloga depois do meu curso de 5 anos. E isso é muito interessante, né? Porque a partir do momento que eu estudei, que eu descobri o que era isso, que eu notei que não existe como nós vivermos sem lidar com a nossa sexualidade. É impossível. A gente não escolhe sexualidade, né? Ela vem, ela nasce com a gente. E aí eu realmente comecei a me questionar por que a gente não vê isso na faculdade. E quando a gente começa a se questionar sobre isso, e a gente percebe o quanto falta, né, nas escolas, na nossa educação do dia a dia, na nossa educação cultural, falar sobre esse tipo de assunto. Então vocês estão sendo privilegiadas, olha só que maravilha, de falarem sobre isso e discutirem muito sobre esse assunto agora. Inclusive, se vocês quiserem saber mais depois, porque a palestra ela acaba não sendo tão longa, eu não posso nem, de certa forma, às vezes, dar toda a expectativa que vocês esperam pelo curto tempo. Mas no finalzinho da palestra eu vou falar da minha página no Facebook, que vocês podem escrever, tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. E a gente mantém um contato para que vocês não fiquem só Deus dará aqui, tá? Não é só porque a gente só vai se ver e se conversar um pouquinho hoje que essa relação não deve continuar com o tempo, tá? Pois como eu comentei, então é uma área bem difícil. A partir do momento que a gente fala de terapia sexual e de sexualidade, as pessoas, juro pra vocês, que elas imaginam que a gente saiba de tudo, assim, que nossa, você deve chegar na clínica descendo pelo polidense. Verdade, né? Você desce lá, um negócio e as pessoas estão lá te esperando e você desce maravilhosa, sensual, incrível, mulherão. Ou que a gente saiba o Kama Sutra de cor, que a gente seja a melhor namorada, a melhor esposa do universo, que a gente seja sempre super incrível. Mas a gente sabe que não é assim, né? Nós, como seres humanos, mulheres, a gente também tem os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos dias ruins. E como psicóloga também é muito interessante, porque as pessoas cobram isso, né? Eu sou psicóloga, eu tenho que ser séria, eu preciso ser sempre muito comportadinha. E dentro da área da terapia sexual, nem tanto, né? A gente fala besteira, a gente fala sobre tudo, e as pessoas, elas estranham isso. E como eu falei, a gente não aprende isso na faculdade. E eu questiono muito sobre isso, e vocês que devem ser mães, vocês que devem ser tias, avós, o quanto que é necessário falarmos de sexualidade ou de comportamento sexual com os nossos filhos, nossos vizinhos, nossos sobrinhos, né? Porque justamente, assim como a minha palestra tem esse tema legal de autoconhecimento e bem-estar sexual, a gente vive isso em outros contextos, né? A gente tem que saber lidar com isso para que a gente se conheça. E aí vem o nome de autoconhecimento. E se conhecer não é fácil. Vocês podem ter certeza que provavelmente já passaram por situações que foram difíceis, que vocês tiveram que lidar com situações super complicadas e às vezes constrangedoras para vocês, mas saibam que vocês não estão sozinhas. O fato de eu ser psicóloga ou terapeuta sexual ou mulherão que seja, obrigada, não faz com que a gente seja melhor do que vocês. Quando eu comecei a estudar, foi muito difícil, porque a gente percebe de forma prática as nossas limitações. E para que eu entenda vocês, para que eu queira me aproximar e falar mais sobre isso, eu tive que entender, eu tive que ter um autoconhecimento, sim, muito profundo, e não é fácil. Eu confesso que de uns 2 anos pra cá, eu tive que ficar um pouco na minha, eu tive que rever muitos valores, eu tive que rever muitos conceitos. Por quê? Porque a gente está tão acostumada a ouvir desde muito pequena
o que é ser mulher, o que é ser menina, que a gente vai chegando na fase adulta, vai se confundindo, vai se perdendo dentro daqueles conceitos, né? E é difícil, porque imagina, a gente durante muitos anos da nossa vida escutou que ser menina é isso, ser menina é aquilo, e agora tem um monte de outras coisas novas, né? Tem os transgêneros, os transexuais, os homossexuais, os homoafetivos, e muda de nome, muda de orientação afetivo-sexual, e daqui a pouco a gente não sabe de mais nada. E aí a gente fica perdido no que a gente é e onde a gente se encontra e aonde a gente se encaixa, né? Isso é muito legal porque é um desafio. E eu fico muito lisonjeada de vocês estarem hoje assistindo essa palestra, porque eu tenho certeza que vocês têm várias outras coisas legais para fazer e vocês estão aqui comigo. Então, fico muito feliz, viu? Eu inclusive trouxe uns livrozinhos legais para eu apresentar para vocês no final da palestra. Eu espero muito que vocês gostem. Mas entrando no tema específico, o que seria esse autoconhecimento, né? Autoconhecimento seria conhecer melhor a si mesmo. E vem de uma das primeiras dicas, na verdade, de 5 dicas que eu queria dar para vocês. E a primeira é exatamente essa. Não tenha medo de se conhecer. Não tenha medo de saber quem você é. Não tenha medo de saber que você gosta de azul e não de verde. Não tenha medo de saber que você, na hora do ato sexual com seu namorado, seu cônjuge, você gosta de mordidinhas ao invés de só beijinhos fofos e românticos. Que você, na verdade, gosta de uma pegada forte, de uma jogada na parede, de que te chamem de lagartixa, né? Igual a gente fala. Não tenha receio de achar isso. Eu acho que a partir do momento que a gente se conhece, que a gente fala, não, eu gosto disso, e aí? O que eu faço com isso agora? A gente tem medo do novo, a gente tem medo da mudança, a gente tem medo de descobrir coisas, porque a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso de verdade. Mas o autoconhecimento, ele pode ser muito divertido. A gente tem o hábito de pensar que se conhecer pode ser algo ruim. Eu acho que nem à toa que muita gente tem medo de ir ao psicólogo, na verdade, né? Primeiro porque é um estranho que não sabe nada na minha vida e como é que ele pode me ajudar. Isso é um ponto. Segundo, é por causa disso. Tem muita gente que, não, mas eu tô bem e tenho medo de ir ao psicólogo e descobrir que eu nem estava tão bem assim. Mas na verdade não é esse o processo. A questão é de você se permitir conhecer. Né? Conhecer, como eu falei, o que você gosta de verdade, o que você se permite de verdade no sentido de limites. E aí, você se conhece o suficiente, você acha? Muitas pessoas que eu atendo na clínica têm esse problema. E parece meio óbvio, né? Se conhecer, poxa, a gente lida com a gente a vida inteira. E como é que eu não me conheço? Só que não, a maioria das pessoas não se conhece. E aí é interessante porque quando a gente tem namorado, a gente tem um casamento, a gente coloca muito no outro as expectativas sobre o que eu gosto. E eu falo muito isso. Como é que eu vou cobrar de um cara, de alguém, de uma mulher, enfim, com quem eu, independente de quem eu me relacione, uma relação legal, um sexo bacana, se eu não sei o que eu gosto? Ou seja, eu tô colocando a minha felicidade e o meu prazer na mão das outras pessoas. Esquisito, né? Mas é o comum, infelizmente. Socialmente, as mulheres, eu falo muito isso com as minhas alunas, inclusive, socialmente a gente não tem aquele estímulo que os homens têm, né? A gente não vê por aí homens maravilhosos, sem camisa, barbudinhos e cheirosos, e a gente não vê isso por aí todos os dias. A gente vê em propagandas de forma bem aleatória às vezes, mas não, os homens estão acostumados a ter aquele estímulo mais sensual, de ver as mulheres seminuas, de verem decotes e seios e bundas e salto alto. Então eles têm esse estímulo muito mais aflorado que a gente. E a gente se sente culpada, né? Engraçado quando a gente vê esse tipo de coisa. A gente se sente culpada com, nossa, aquele cara passou, ele é lindo, e o que eu faço agora? Eu não sei se eu posso olhar, não sei se eu não olho, não sei o que eu faço. Por quê? Porque socialmente, ser mulher não foi nos ensinado de uma forma saudável. Mas o contrário, às vezes. Não, poxa, a menininha tá lá sentadinha no sofá com a mão na genitália. O pai vai lá, a mãe bate e fala, nossa, é feio, tira a mão daí. Menina não pode fazer essas coisas. Mas menino pode, né? Ou até mesmo, poxa, a menina cresce escutando que ela é linda, fofinha, que ela vai ser uma princesa, que ela é isso, que ela é aquilo.
Mas poxa, será que ela quer ser uma princesa? Será que a gente dá liberdade pra mulher decidir o que ela quer ser? Porque os meninos, isso aí eu acho sacanagem com a gente, né? Os meninos ficam lá, todos sujos, esse calor que faz Brasília de vez em quando, que a gente não consegue nem colocar roupa se bobear. E os meninos estão lá de bermudinho, todo fresco, e a menininha lá de saltinho, de vestido, tendo que ficar linda diva o dia inteiro. Que injusto, eu acho isso bem injusto, né? Se a gente pudesse ficar, imagina igual os meninos, só de sainha assim, que maravilha que ia ser, né? Sem contar que faz bem pra pele, a gente ia pegar um sol, ia ser bem legal. Mas assim, esse tipo de coisa, sabe? A gente é vetada de ser livre ou de tomar decisões em relação ao próprio sexo, em relação ao que eu quero fazer, porque socialmente não nos foi ensinado esse tipo de coisa, né? Então, em relação ao nosso autoconhecimento, a gente tem que se permitir, né? A gente tem que se permitir em relação ao novo, de livros legais que eu tenho, como eu falei, de filmes interessantes, se permitir sentir o prazer mesmo de ver uma cena num filme e falar, opa, isso aqui é legal, gostei. Talvez eu vá sugerir pro meu marido, pro meu namorado. Por que não, né? Então essa é a primeira dica, decorou? Se permitir, não ter medo de se conhecer e conhecer o seu próprio corpo, tá? Então aproveita que você tá tomando banho, ou que você tá passando um creme ali que você escolheu maravilhoso de pele de pêssego, amêndoas, e passa no seu corpo, sinta seu corpo, né? Sinta o creme que você vai passar nos seus cabelos. Ali quando a gente tá usando, né? A mulher usa creme de rugas com 15 anos já. Então sinta, fecha os olhos, sinta a sua pele, sinta o toque da sua mão, perceba, veja a intensidade que você gosta. Veja se você gosta de acariciar com as unhas ou sem as unhas. Isso é muito legal porque a gente pode levar isso pro outro, né? Pode levar, olha amor, eu gosto de tal jeito e não desse. Legal, né? Então, inclusive tá aí um dever de casa pra vocês, acho justo. A segunda dica pra vocês. Se permita, né? Seja você mesma. Quantas vezes vocês deixaram de fazer coisas porque os outros queriam? Quantas vezes vocês deixaram de ter prazer em alguma coisa porque o outro não queria? Quantas vezes a gente deixa, e a gente mais mulheres do que homens, a gente deixa de sair de casa com a roupa que a gente quer, porque fulano de tal não gosta que eu deixe a alcinha da minha blusa caída. Ele vai lá e toma, né? Você coloca a alcinha, ele vai lá e uau, e conserta a alcinha. E aí, quantas vezes a gente deixa de ser a gente mesmo? Em troca do quê? Né? A pessoa vai embora, termina o namoro, acabou o casamento, e aí? Você ficou lá se anulando ou deixando de ser quem você gostaria de ser de verdade por causa do outro. E aí é interessante, né? Porque uma das minhas alunas já me perguntou, professora, por que as pessoas mudam depois que elas começam a namorar? E eu me questiono, será que elas mudam? Ou será que a gente não deixa, nós não deixamos elas serem elas mesmas no começo? Porque começo de relacionamento é lindo, né? Você quer agradar o outro, você faz o melhor pro outro, a mulherada normalmente veste a melhor roupa, coloca o perfume, sai sempre linda, maravilhosa, cheirosa. Os meninos também. E aí passa 3, 4, 5 meses e a gente já começa a ficar desleixado. Estranho, né? Ou seja, a gente dá o nosso melhor para aquela pessoa que a gente nem conhece e depois que a gente já ganhou aquela pessoa, a gente desleixa. Ou seja, tá errado isso aí, eu acho. Eu acho que a gente deveria dar o melhor quando a pessoa merece o nosso melhor e não o inverso. Já pararam pra pensar? Normalmente a gente faz tudo no início. Aí a pessoa às vezes vê que ela já teve tudo e ela vai ficar com aquela pessoa por quê? Já teve o sexo, já teve a comida boa, já cozinhou pra ele, já vestiu a melhor roupa, já conheceu a família. E aí? Tem muitos homens que pensam assim, infelizmente. Ela já me ofereceu tudo de bom. Eu vou continuar com ela pra quê? Eu já conheço. Aquele mistériozinho, sabe? De você não saber o que vai acontecer no próximo capítulo, no próximo dia, na próxima saída. As pessoas perderam um pouco isso. As coisas são muito fáceis hoje. Por quê? Porque também a gente deixou de se conhecer. A gente quer conhecer o outro desesperadamente, mas a gente não tem pressa, a gente não tem
a gente não tem a curiosidade de se conhecer. Pois é, isso eu particularmente eu acho bem ruim. Né? Muitas pessoas têm receio de ficar sozinhas. Muita gente. Mas eu conheço várias pessoas que são assim. Pessoas que engatam um relacionamento atrás do outro porque tem medo de ficar sozinho. Eu já ouvi, inclusive, um paciente meu falar que sozinho, ele às vezes faz tantas coisas que ele desanda. Ele desanda no trabalho, bebe muito, desanda na academia, desanda em outros lugares, e quando ele tem namorado, ele fica focado. Falei, interessante, né? A mulher, você não é capaz de, às vezes, ter sua vida centrada sozinho. Você precisa de alguém para te auxiliar a manter sua vida em ordem. Né? O que você acha sobre isso? Você conhece alguém assim? Doido, né? Pois é. Isso é muito comum. Então, a terapia sexual, inclusive, para os que não saibam, o que a terapia sexual faz, ela auxilia nesse processo, né? De você procurar um profissional para se conhecer melhor, conhecer o que você gosta, em âmbito sexual ou não, de você se conhecer em relação à própria comunicação que você tem com você mesmo, com o seu parceiro. Então a terapia sexual tem muito desse objetivo, além de averiguarmos a questão da disfunção sexual. O que seria essa disfunção? Seriam problemas que podem ser causados de forma fisiológica, hormonal ou emocional. Então nós temos algumas, só para vocês terem uma ideia. No caso de mulheres, a gente tem o vaginismo, que é uma disfunção sexual. O que é esse vaginismo? O vaginismo são contrações involuntárias da nossa vagina. Então a gente tem o canal vaginal e a gente tem contrações. Então a nossa vagina aperta muito e ela acaba se ferindo por dentro. E aí, se ferindo mesmo, assim, de chegar na carne viva. E aí você não consegue manter relação sexual, você não consegue ter nenhum tipo de penetração, você não consegue ter, às vezes, nenhum tipo de prazer vinculado à sua área genital. E claro, pode ser causado também por algum tipo de trauma, o próprio abuso sexual ou algum abuso, vamos supor. Se for um médico, o médico às vezes pode ter te forçado a algo, ter te machucado, e você teve um trauma relacionado àquele local. Então isso pode gerar esse vaginismo, tá? E aí, de novo, a gente pode ver se ele é de fundo emocional, se ele é trauma, se é hormonal. Mas isso a gente trataria na terapia sexual, com algumas ferramentas e algumas, como se diz, algumas áreas dentro da psicologia, como a psicologia comportamental, ou behaviorismo, que a gente chama, né? E a gente usa algumas dessas ferramentas para auxiliar em relação às disfunções sexuais dentro da área de sexualidade. Nós temos a anorgasmia, que é a falta, né, essa ausência do orgasmo. E muito importante, mulheres, essa ausência do orgasmo, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala dela. O orgasmo, ele é algo muito particular. Não é porque sua amiga sobe as paredes toda vez que com você tem que ser a mesma coisa. Não é porque a sua amiga acha que foi pro céu e voltou, que ela molhou a cama inteira às vezes, né? Ou que ela, enfim, sentiu várias outras coisas que são diferentes de você. Isso não significa necessariamente que você nunca tenha atingido o orgasmo, tá? Então, sim, não se cobre muito em relação a isso, tudo bem? Isso é uma disfunção? É. Anorgasmia, anote aí. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os conceitos que a gente tem em relação a ter um orgasmo, beleza? Então, cuidado com essa autocobrança. E as mulheres, a gente tem muito disso, né? De se cobrar tanto que até na área da sexualidade a gente se cobra. E aí o que era pra ser divertido fica chato, fica cobrança, fica ruim, fica doloroso, tá bom? Uma outra disfunção, dispareunia, que são dores durante as relações sexuais ou próximas ao ato. Isso pode ser com as mulheres ou com os homens, tá? No caso das mulheres, pode ser nos grandes lábios, pode ser em áreas semelhantes, áreas próximas à vagina, tá? Ou uma própria dor na relação no sentido da penetração.
E essa dor pode ser sim de fundo emocional, enfim. Mas é muito importante que você vá ao seu ginecologista, caso você tenha alguma dessas disfunções que eu citei, ou procure um psicólogo voltado para a área de sexualidade, tá bom? Então isso também, tendo, né, como um gancho, isso também tem muito a ver com autoconhecimento. A partir do momento que você se percebe e percebe que algo te incomoda e que não tá legal, você pode procurar uma ajuda. E saiba que você é muito, muito corajosa em procurar ajuda. Né? A gente normalmente pensa o contrário, de, poxa, eu tô precisando de alguém, eu não consigo resolver isso sozinha, que péssima pessoa que eu sou. Não, você não é uma péssima pessoa, tá? Você não tá sozinha. E durante muitos anos a gente quis resolver todas as nossas coisas sozinha. Mas não, saiba que você tem a mim agora, você tem outras pessoas que você pode procurar caso você tenha algum tipo de sintoma ou algum tipo de dor ou de incômodo que não te faça bem, que não te faça feliz, tá? Terceira dica. Seja egoísta de vez em quando. Seja egoísta, sim. A gente tem muito dessa de ser egoísta ser coisa ruim, que não, eu não posso pensar só em mim. Mas o que a gente ganha só pensando nos outros, sério? Qual foi a última vez que você tirou um dia só pra você? Que você fez unha, que você se depilou, que você foi comprar uma lingerie, que você fez cabelo, barba e bigode, né, o que a gente chama. Qual foi a última vez que você fez isso? Né? Pois é, já pode ir lá, já pode marcar na agenda. Final de ano tá chegando, a gente tem que ficar linda, né? Só pra aproveitar a fase, tá? Mas a gente tem que estar bem com a gente sempre. Não tem que ter festa pra isso, não. Então, assim, seja egoísta. Tire um dia na semana pra você ficar com você. Ou fazer coisas que você se interesse. Que seja, você quer estar com sua filha, com seu filho, esteja. Mas apresente pra eles um mundo que seja seu. Leve seus filhos ou seu marido pra jantar em um lugar que você gosta. Encontre as suas amigas, vai tomar um champanhe. Vai assistir um filme legal, 50 tons de cinza com as amigas pra falar o tanto que aquele homem é maravilhoso, né? Você pode fazer isso. Curta esses momentos. Porque tem gente também que eu acho interessante, né? Tem lá, como se diz, o passe livre do namorado, do marido, mas não tira o celular da orelha. E aí, você tá bem? E aí, como é que você tá? Os filhos estão bem? E aí? Não, quando eu falo ser egoísta, eu quero que você seja egoísta. Olha até o WhatsApp de vez em quando, mas nada de ficar no telefone. A noite tem que ser sua, o dia tem que ser seu. Compre coisas que você quer. Seja realmente, tem o dia de rainha. Vá, e tem muitos hoje salões ou esmalterias que te oferecem champanhe. Né? Então, aproveita. A gente não faz isso sempre, então eu não vejo nada de mal gastar um pouquinho mais em fazer algo que você faz pouco. Porque a gente tem, infelizmente, o hábito de fazer pouco essas coisas, né? Decorou? 3 dicas, então. Você lembra quais são? Pois é. Quarta dica. Se arrumem. Muitas donas de casa, elas acabam esquecendo de se arrumar. Sim. Não é porque você está em casa que você precisa ficar de calcinha bege, de moletom e toda descabelada. Porque aí a gente quer melhorar a nossa vida sexual com o nosso parceiro, mas ele chega em casa e parece que a gente tem, né, 90 anos com aquela roupa. Aí não dá. Não tem como a pessoa falar, nossa, amor, você tá lindo hoje, hein? Vamos ali tomar um banho juntos e tal. Mas isso pode acontecer? Pode. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu quero melhorar a minha relação, se eu quero dar um up na minha relação, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem um livro que eu acho muito legal, que se chama Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas. Não sei se vocês já viram ou conhecem. E ele fala muito dessa questão de admirar o outro. De admirar a mulher independente, admirar a mulher que se sente bem com ela mesma, admirar a mulher que tem a própria vida, que corre atrás das coisas dela. E tem muito disso. A gente precisa da admiração, tanto do outro como nossa. Então, a gente tem que estar em casa, que seja lavando a louça. Coloca aquele salto alto que você gosta, aquele alto que às vezes machuca e que a gente não consegue nem ir pra festa, mas tá ali. Usa ele pra lavar a louça. Que seja de calcinha, sutiã e salto alto. Olha que sexy. Gostou, né? Você imaginou agora que eu sei. Olha que legal, né?
Mas aí você tem que tirar a calcinha bege. Não combina calcinha bege com salto alto, tá? Ou, ainda que seja só a calcinha e aquele, como é que chama? Você pode colocar um avental legal, com um sapato bacana, esperar seu marido em casa, ou caso seja você trabalhando e seu marido esperando em casa, ele pode fazer algo semelhante, olha que legal. Esperar, né, com aquela cuequinha, com a gravatinha borboleta, sem roupa. Olha que interessante, muda muita coisa. A gente já vai mudar a nossa vontade de ir pra casa, tenho certeza. Então assim, tudo voltado pro nosso bem-estar sexual e pro nosso autoconhecimento tem a ver com a nossa atitude em relação àquilo. A gente tem que, para que a gente faça, para que a gente queira as coisas diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. A gente tem que se curtir, a gente tem que ser egoísta, a gente tem que se conhecer melhor, a gente tem que depositar menos expectativas no outro e mais na gente, né? Se eu quero um relacionamento que dê certo, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero carinho, eu tenho que dar o carinho. Se eu quero uma pegada, eu vou dar a pegada. Eu não posso esperar sempre do outro. Porque esperar sempre do outro é decepção na certa. Péssimo isso, né? Então, parta de você, tome atitude. Dá medo? Muito. Mas quando der medo, pode me ligar. Fala, Luiz, eu tô morrendo de medo, não sei o que fazer, o que eu faço? E aí a gente resolve. Mas em frente, pode ser bacana, você pode ganhar tanta coisa legal. Igual a mesma coisa, né? Tem muito homem que tem medo de sex shop. Tem aqueles pênis, não sei se vocês já viram, desse tamanho assim. Desse tamanho. Tem uns enormes. E a gente fala, nossa, isso aí não pode vender. Não é possível que isso vende. E são os que mais saem. Acredita? Pois é. Curta. Compre outras coisas, saia da rotina. Saia do quarto e vai pra sala. Já é uma mudança na rotina. Né? Então assim, faça sexo na cozinha, no banheiro, passando a roupa. Não precisa ser chato. Sexo não tem que ser obrigação, sexo tem que ser divertido. É muito mais interessante você terminar o sexo na cozinha, no chão da cozinha, feliz da vida, dando risada, do que ser bonitinho no quarto, um virando pra cada lado e mexendo no celular. Ouse, esteja aberta, tenha a cabeça bacana e abra sua mente para essas coisas. Você vai se conhecer muito. Como eu falei, a gente quer muito as coisas diferentes, a gente quer um casamento diferente, a gente quer uma vida diferente, mas a gente tem muito medo de mudar, a gente tem medo de dar o primeiro passo. E o autoconhecimento nos permite dar esses passos, ainda que sejam devagar, ainda que sejam pezinho por pezinho. Dê esses passos, tá? Já foram 4 dicas, lembra? E a quinta e a última, não tenha medo do que os outros vão pensar. Né? Existe um filme que eu acho muito legal que retrata um pouco isso, de você ter tantas mulheres dentro de si e a gente tem medo do que a gente vai colocar pra fora. Por quê? Porque a gente tem o receio de ser julgada, a gente tem o receio de ser rejeitada. E aí a gente aceita ser mais ou menos. Ah, eu queria ser um mulherzão, eu queria pôr um batom vermelho, eu queria usar algema, mas eu tenho medo que o outro vai achar, e aí eu não quero. Mas você sabe se o outro não vai gostar? Você já perguntou? É porque eu acho que as pessoas também querem assim, né? Querem usar algema e aí elas já compram tudo e obrigam a pessoa a usar que ela fica morrendo de medo. E aí a gente tem que saber inserir isso no relacionamento, sentar com o outro pra conversar. Na terapia sexual a gente também fala isso, né? De você sentar pra conversar com o outro, de saber qual é o tipo de comunicação que se deve ter na relação, de qual é a linguagem que eu vou usar com o outro, de saber como é que eu vou chegar nele pra falar o que eu quero, o que eu gosto. A gente tem que trabalhar isso, tá? Não é porque eu quero muito que eu vou chegar lá na lata e falar. A gente tem que ter esse cuidado. Principalmente nos relacionamentos de longa data, né? E eu tive uma paciente que falou algo que eu acho muito legal. Você imagina, você comeu arroz e feijão a sua vida inteira. Agora você quer comer arroz integral com feijão. Como é que você vai chegar pra pessoa pra falar que você quer arroz integral? Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que não tá sendo boa o suficiente pra você, que o pênis dele já não satisfaz, que a depilação já tá ruim, que o cheiro tá incomodando, e não é esse o problema. O problema é exatamente a comunicação. A gente tem que falar sobre sexo. Você tem que falar sobre o que você gosta.
E isso tem que ser sempre, porque a gente sempre está inovando, a gente sempre está se conhecendo. Hoje eu gosto de algo, daqui 5 anos, 2 anos, 3 meses eu gosto de outra coisa. E a gente tem que se permitir perceber essas mudanças, né? Muita gente igual tem receio de envelhecer, tem receio de, eu tenho 20, tenho medo de ir pros 30, tenho medo de ir pro 40. Mas cada fase tem as suas vantagens e todas as fases têm as suas desvantagens. Qual é a sua fase? O que você é bom agora? O que você tá segura? Às vezes eu com 20 e poucos tô super segura em relação a algo, mas eu tô insegura em relação a outra coisa que com 30 vai estar maravilhoso. Então descubra em você, descubra o prazer que é estar na fase que você tá, o prazer que é descobrir essas suas limitações. Isso pode fazer com que você cresça muito como pessoa e você pode levar isso para o seu relacionamento. O seu relacionamento só vai estar bem se você estiver bem. Você pode ter certeza nisso, tá? Então, assim, só pra concluir, e vocês vão ter que lembrar das 5 dicas, tá? Sejam felizes com vocês mesmas, tá? Sexualidade é algo divertido, é algo feliz, é algo que a gente carrega pra vida. Sexualidade é a forma como eu abraço meu companheiro. Sexualidade é a forma que eu quero ser beijada, que eu quero ser amada, que eu gosto do carinho no final da noite, do banho junto depois de um dia cansativo, da massagem, da forma como eu toco o meu parceiro. Tudo isso é sexualidade. Sexualidade tá naquele cruzar de pernas, sabe? Que só a gente sabe dar. Daquele jeito que a gente mexe o cabelo, do jeito que a gente olha. Tudo isso é sexualidade, né? Então, se conheça, se permita. Se tá difícil pra você, você não está só. Você pode ter certeza. E agora que a gente se conhece um pouco melhor, conte comigo. A minha página no Facebook se chama Sexo, Amor e Drama. E lá vocês podem ter um espaço para me mandar mensagem, falar: Luiz, olha, tô com dificuldade de tal coisa, eu preciso de algo, não tô sabendo lidar. Na minha página tem vários artigos, várias entrevistas, para que vocês se sintam informados em relação a isso. De novo, não é porque a gente está falando de sexo, tem que ser chato, tem que ser sério o tempo todo, tem que ser monótono. Não, sexo é divertido, sexo é legal, sexo tem que ser engraçado. Você vestir uma fantasia pro seu marido, pro seu namorado, imagina que divertido. Ele vai rir, você vai rir, e é isso. Não é porque a pessoa tá rindo da sua fantasia que ela tá rindo de você, que você precisa se sentir um idiota, não sei, sabe? Se sentir mal com você mesmo. A gente se cobra muito em ser perfeito o tempo todo, não tem que ser assim, tá? Então, guarde aí pra você as 5 dicas, me visite na página Sexo, Amor e Drama, lá no Facebook, tá? Me mande sua mensagem. Eu atendo aqui em Brasília, então tenham toda a liberdade do mundo para me conhecerem pessoalmente. Seria um enorme prazer conhecê-las, tá? E é isso, autoconhecimento, bem-estar sexual faz parte da nossa vida. A gente não consegue separar tudo isso das outras nossas áreas de trabalho, casamento, filhos, ser dona de casa, tá? Então não se esqueça disso. E os livrinhos que eu falei, esse aqui é um deles, se chama Descobrindo o Prazer. Ele nos ensina a conhecer o próprio corpo. E eu não falei, mas eu acho que vale, sobre masturbação. É muito importante. Os homens às vezes acham que a gente não faz nada, tá? Mas é muito importante. Faz bem pra nossa pele, pra nossa saúde, desestresse, é ótimo. Então aqui nós temos um livrinho, Descobrindo o Prazer. Caso vocês não saibam onde encontrar, de novo, me manda mensagem lá na página que eu acho pra vocês, tá bom? Aqui é um deles. Tenho esse, A Cama na Varanda, que é muito bacana também. Arejando Nossas Ideias a Respeito de Amor e Sexo. São livros grandinhos, mas eu acho que são bem divertidos. Aqui é um livro voltado para educação sexual, novas ideias e novas conquistas. E não é porque é só para vocês donas de casa que a gente precisa, como se diz, não falar de outras coisas. Sexualidade para os filhos também é muito importante. Vocês, quem tem filhos jovens, devem saber que eles vão perguntar sobre sexo. E aí vocês também podem me procurar relacionados a isso, tá? Para tirar dúvidas, para saber como conversar com os filhos sobre isso, com o marido, tá? Um outro aqui que é bem bacana, Maridos e Mulheres
Maridos e Mulheres e Sexo. É um outro livro que eu acho muito legal. A Linguagem do Sexo. Sim, nós temos a Linguagem do Sexo. São algumas. A Linguagem do Sexo, elas são 6, se eu não me engano. E a gente precisa saber... É uma curiosidade, né? As linguagens, assim como as 5 linguagens do amor, não sei se alguns de vocês conhecem, nós temos a linguagem do sexo. Ou seja, o que meu marido gosta, o que eu gosto relacionado à nossa vida sexual. Existem linguagens relacionadas a isso, tá? Às vezes a linguagem dele é voltada mais pro carinho, pra mim é voltada mais pra pegada, pro beijo, pras palavras. E esse livro nos ajuda muito, muito nisso, tá bom? E um outro livro, que é de um médico, que é do José Bento. Ele é voltado para a saúde da mulher. Pra gente saber hormônio, pra gente saber a questão da própria menstruação, da menopausa, dos sintomas, tudo isso. Porque como eu falei também, né, muitas das coisas do nosso corpo, as mudanças do nosso corpo, podem ser hormonais. E ele fala muito disso, né? Então, a informação, ela nunca é demais, nem o conhecimento. Então esse livro é muito interessante, ele é fácil de ler e ele pode te ajudar em várias coisas, tá bom? Eu tenho aqui esses livros, quem quiser conhecer outros livros também pode falar comigo, me procura na página. E é isso, eu queria agradecer vocês por estarem aí me escutando, vocês são pessoas provavelmente incríveis, mulheres maravilhosas que vão, a partir dessa palestra minha, comprar o lingerie, né, que eu sei, hoje à noite tem. E é isso, eu queria realmente agradecer pela atenção, por tudo. E eu espero muito que vocês gostem das outras palestras do Conadoca. E é isso, tá? Um beijo enorme e curtam a minha página no Facebook. E de novo, se precisarem, contem comigo. Um beijo, até a próxima.